Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Azevedo, sou psiquiatra e estamos em mais um programa do Pod Mentalcast, o podcast mais inclusivo do Brasil. No programa de hoje, no meio da pandemia, vamos estar falando um pouquinho sobre o mundo dos games online e seus haters, quando uma diversão pode se tornar uma fonte de ódio. Esse tema foi pensado exatamente porque, querendo ou não, acaba sendo mais uma fonte de escapismo para esse momento de muita clausura dentro das nossas casas. Para quem pode, né? Infelizmente. Estamos hoje aqui com a hoster Ariane Vasconcelos e a convidada do nosso programa é a Thalassa Curvelo, psicóloga. Vamos lá, Ariane, fala um pouquinho, depois a Thalassa continua aí. Se apresente. Olá, pessoal, eu sou a Ariane Vasconcelos, eu sou psicóloga, psicoterapeuta, sou especialista em saúde mental. Atualmente eu estou terminando um mestrado em medicina e saúde humana, onde eu pesquiso sobre personalidade, né? Meu tema de pesquisa é especialmente a psicopatia. Eu trabalho numa internação psiquiátrica, junto com Thalassa, inclusive, nós somos colegas de trabalho, e no consultório particular, tá bom? Espero estar aqui contribuindo com vocês nessa discussão massa que vamos ter. E aí, Thalassa? Oi, gente. Meu nome é Thalassa, como já fui apresentada. Sou especialista em programas de saúde da família e saúde coletiva. Tenho formação em TCC, terapia cognitivo-comportamental. Atuo há 12 anos, mais ou menos, né, em consultório. Nesse tempo aí eu passei em outras áreas da psicologia, tantas outras. No momento, como a Ariane falou, estamos aí quanto psicólogas, né, na área de saúde mental, na unidade de internamento. Vamos dividir aí um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Pronto, gente. Assim, né? Por que, né? Afinal de contas, a gente acabou escolhendo um tema como esse, assim. Eu não posso negar que, assim, é um dos meus hobbies preferidos, assim, adoro passar um tempo, às vezes, jogando videogame e tudo. E nessa época aí do coronavírus, né? Todo mundo em casa, fechado. Então, basicamente, só sobrou comer e jogar videogame de quando dá, né? Então, assim, já engordei um monte e esse tema sempre ficou muito na minha cabeça, né? E eu falando com a Ariane, que também é minha esposa, a gente... Não precisava compartilhar tanto esse detalhe. Quem está ouvindo isso aqui provavelmente já deve saber disso. A gente viu que esse podia ser um tema bem interessante, né? E assim, para começar, nada melhor do que perguntar um pouquinho quais são as experiências aí, né, de cada um aí com os videogames, com os jogos. Quem quer começar falando um pouquinho aí? Eu posso falar. Fale, Ariane, vá. Então, quando eu era criança, eu adorava jogar Mario. Vocês lembram do Nintendo, Mario. né, que tinha Mario Super Bros. Mario? Foi o meu primeiro contato com o mundo dos jogos, né? Depois, na adolescência, vieram os jogos, aqueles que a gente instalava no computador, quando o computador ainda era ligado no telefone. Então, não tinha ainda esses jogos online, né? Porque sobrecarregava muito. A gente instalava os jogos, então tinha todo aquele processo de comprar o jogo, instalar o jogo, né? Depois vieram os jogos online. Eu estava meio distanciada dos jogos, até por conta do mestrado, né? Me dedicando à dissertação. E a pandemia veio para me proporcionar esse resgate da ludicidade dos jogos, né? Então, primeiro eu voltei a jogar The Sims, que eu amava, eu me sentia a arquiteta projetando as casas, né? E agora eu estou no Civilization, que eu também estou amando jogar. E você, tá? Então, a minha experiência com o jogo é muito, muito, muito pequena, né? Nunca fui muito fã dos jogos. Fui criada no interior, Cachoeira, São Félix. Então, a gente tinha uma outra vivência, né? Que não era muito computador, não era muito jogo. Mas quando a gente parte para o consultório, a gente acaba se batendo e se debatendo, né? Com esse assunto, às vezes com um paciente ou com outro, ou com algum pai ou alguma mãe, né? Trazendo esse assunto para a gente, para discutir, né? E ampliar também o conhecimento deles sobre isso. E na vivência dos filhos também, né? No mundo dos jogos. Mas experiência pessoal, a minha é muito, muito pequena. Assim, gente, eu não posso dizer que a minha seja pequena, viu? Assim, Thalassa, também sou do interior, mas isso não me tirou do mundo do videogame, viu? Estou aqui para te entregar, viu? Assim, eu comecei a jogar no Atari, né? No velho Atari, né? Na época. Esse videogame era até do meu irmão.
Aí depois, um que eu fui ter foi o Mega Drive, né? Então, o Mega e tal. Depois deu uma parada, né? E aí eu fiquei um pouquinho afastado. Aí depois entrei no PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox e Eita! agora eu tô nos PC Gamers, né? Então, assim, sempre ele estava ali comigo, né? Nos momentos mais em casa e tal, ele sempre estava por ali. Então, eu gosto bastante desse mundo, inclusive é algo assim Uhum. que eu acabo compartilhando também com meus pacientes, né? A gente acaba falando muito dos jogos, das coisas assim em relação às consultas, que é uma forma até de melhorar a transferência com eles e tal. Enfim, como a gente vai estar falando hoje, como tudo na vida, isso aqui é uma questão simbólica, né? Então você vai ter o Claro. lado luminoso ou você vai ter o lado sombrio, né? Dos Uhum. jogos e tal. E é isso, né? Vamos ver como é que vai ser esse passeio nosso hoje por aqui. Tá Com certo? certeza. E então, no consultório, eu também tenho muitos pacientes, né, que têm despendido bastante tempo com jogos online agora durante a pandemia. Eu estava pesquisando, alguns estudos apontam que o ideal é que a pessoa gaste no dia, né, no máximo 3 horas com a internet em Uhum. geral, né, incluindo jogos. E eu tenho observado que as pessoas têm passado muito mais de 3 horas, né? A gente sabe que na Isso. pandemia o lazer tá restrito, né? E que uma forma da gente dar vazão a esse lado nosso lúdico através dos jogos, mas me preocupa essa quantidade de horas que os pacientes têm relatado e que eu tenho visto aqui em casa também, né? O meu maridinho jogando. A gente não sabe É, como vai ser o reflexo disso mais pra frente, né? crianças, né? Crianças, adolescentes, Sim, sim, adultos. sim, sim. Então, na experiência de vocês, né, já apareceu assim alguém que levantou essa questão e que trouxe os jogos como algum fator de melhor ou pior a vivência dos jogos assim na vida dele? Eu tive um paciente assim especial, né? Que ele trazia, né, um discurso de baixa autoestima, né? Relatava essa dificuldade de interação social no mundo real e que ele gostava muito de criar os cenários de alguns jogos, né? Ele também fazia isso junto com um grupo de colegas que ele conheceu na internet. E ele referia a satisfação, né, em estar naquele ambiente do jogo online e ter uma outra identidade, né? Uma que ele conseguia se sentir melhor. No mundo dos jogos, ele conseguia ter aquilo que ele não conseguia no mundo real, no mundo virtual, né? Ele podia ser uma pessoa vencedora e no mundo real ele se sentia fracassado. É uma pessoa que não tinha emprego, que ainda estava ali procurando, tentando se estabilizar. Então, para ele, né, ele colocava que o mundo dos jogos trazia para ele uma satisfação, relatava bem-estar com isso, né? Uhum. Sim, sim. Assim, né? Falando dessa parte aí da experiência, é bem curiosa como foi essa coisa de começar a chegar aos pacientes trazendo essas questões do videogame e isso sendo um problema, assim. Assim, era algo que a gente ouvia falar, que a gente lia sobre, né? Assim, geralmente era curioso, há anos atrás, que era assim, era uma coisa lá mais do Japão, China, né? Sim, sim. Assim, a gente escutava que tinham verdadeiros, existiam hotéis, assim, especializados com internet de alta velocidade, que as pessoas entravam lá e ficavam jogando o tempo todo, né, e tal. Então a gente achava uma coisa meio curiosa, assim, mas nunca foi da prática, assim, de chegar a paciente com essa questão até alguns anos para cá, né? De uns anos para cá. Uhum. Lá no consultório, depois a gente estava lendo um pouco sobre isso, tem um tipo de jogo que é chamado League of Legends, né? Que é o LoL, né? Que a Uhum. galera que é super famoso e tal. Sim, sim. Eu lembro bem que os pacientes que chegaram para mim, eles foram exatamente com problemas nesse jogo específico, né? O mais grave, uma vez que chegou lá, foi um paciente que literalmente estava trocando o dia pela noite, né? E eu vou explicar para vocês por que essa questão do dia pela noite. Chegava atrasado na faculdade, já estava inclusive para perder na faculdade dele, né? A questão é que o League of Legends, entre outros jogos também, mas esse é bem específico, ele tem uma coisa chamada ranqueamento. Então você tem um ranking que é uma comparação mundial, entendeu? Então quanto mais pontos você Uhum. faz, você fica melhor ranqueado. E aí tem toda aquela coisa do microprêmio, né? Então você fica melhor ranqueado, e você ganha uma skin, né? Que é como que a roupa, é como se fosse a roupa do personagem e tal. Então você se torna relevante, você se torna mais especial dentro da comunidade do LoL. Só que o problema você tem que jogar muito. Quanto mais você Isso. joga, mais você vai ranquear. Então isso
né? Você Mas você até fica em evidência, né? isso, Thalas aí como uma especialista em psicoterapia em TCC, né? Assim, você tem uma coisa de reforço, né? Então você vai estar reforçando Isso. exatamente esse comportamento. Então é curioso porque assim era uma coisa que a gente ouvia falar e que de repente agora já está batendo na nossa porta e que não é incomum aparecerem esses pacientes. É outra coisa curiosa que assim você vê, eu por exemplo na prática eu sempre vejo muito a coisa do gênero masculino de nascimento que vai lá para o consultório com essa questão, entendeu? Assim, nunca chegou o feminino lá, né? O gênero feminino de nascimento lá, né? Mas Sim. que também jogam, né? Também Que estão também inseridas jogam. aí. Sim. Mas talvez um nível A de prevalência acaba dependência sendo já. menor, né? O que fala é que às Menor, vezes é. o gênero feminino tem mais a questão das redes sociais, né? Que acaba sendo as questões maiores. Mas existem sim, claro, existem sim. Isso, exatamente. E Né? entrando no coração do programa de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre os haters? O que vocês entendem como haters? Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso no mundo online. É assim, não sei se o Rodrigo quer começar, Rodrigo, falar um Não, por pouquinho? favor, Thalassa, vai lá, vai lá. A gente sabe, né? Acho que o pessoal deve saber a palavra hater, né? Vem do inglês, né? Com um odiador, né? Um termo usado na internet. E ele vem para classificar esse indivíduo mesmo que posta comentários, né? De crítica, de ódio, sem nenhum critério ou pouco critério, né? E ainda tem aqueles que reforçam isso, que incitam isso, conhecidos como troll, né? Que acabam fazendo essa parceria com o hater e acaba desestabilizando o grupo, provocando discussões, incitando, instigando, né, as pessoas do grupo. Quando a gente pensa em indivíduos como esse, né, a gente pensa que essas pessoas elas encontram no mundo virtual, né, no grupo online, uma forma de agredir dentro de um anonimato, que a gente vai falar também um pouquinho, e causa uma segurança, até mesmo porque eles acreditam na falta de punição, né? Ali eles podem perseguir, eles podem agredir o outro, eles podem ridicularizar o outro, assediar, e acha que às vezes esses insultos eles não serão levados a sério, né? Então esse indivíduo, ele é classificado como hater, muitas vezes está ali tentando se autoafirmar, escondendo suas próprias fraquezas, ou ele está ali reproduzindo um comportamento que ele viu outra pessoa fazer, ele mesmo foi vítima, então ele acaba reproduzindo, né? Ou essa pessoa, ele é um indivíduo perverso mesmo, com características de personalidade perversa, né? Então a gente tem essas opções aí, a gente sabe que a agressividade, ela está presente no comportamento humano em diversas situações, né? Mas a dose disso, a frequência disso, como isso é colocado para o outro, no outro, né? E as consequências que vão realmente, precisam realmente serem avaliadas, né? Então, o hater é esse indivíduo aí. Um desses indivíduos aí, né? É assim, né? É curioso, né? Essa coisa do hater, né? De como eles estão presentes nos jogos. E assim, é exatamente com a coisa mais online, não é qualquer jogo que você vai estar vendo isso. É possível, né? Afinal de contas, você vai ter uma interação ali entre duas pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Tem uma coisa até que eu trouxe, assim, é como se você convidasse para a sala de sua casa qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Então você acha que está ali seu filho dentro de casa, nas quatro paredes, e ele pode estar sendo assediado, ele pode estar ouvindo coisas verdadeiras absurdas, sendo influenciado, né? né? Exatamente. Acha que porque está em casa está protegido, né? Exato. Mas pode estar extremamente exposto. Eu lembro de um artigo que eu estava lendo sobre um relato de um desses jogadores mais adultos e tal. Eu não vou lembrar bem qual foi o jogo. Eu sei que nesse jogo ele tinha sido sequestrado, aconteceu alguma coisa no sequestro. E aí a pessoa que tinha feito o sequestro com ele começou a perguntar coisas para ele em relação à religião dele, né? Foi um artigo europeu, né? E aí, falando a coisa da religião, e aí começando a falar mal da religião do rapaz e tal, e falou, você vai ficar amarrado mesmo por causa disso, por causa daquilo, e aí fazendo todo um discurso de ódio dentro daquele ambiente de jogo, entendeu? Então, assim, e é impressionante como os haters, né, como o Talas está falando, eles estão disseminados em todos os lugares, assim, é impressionante como você vê ele em cada sala, em cada coisa eles vão estar ali. Por exemplo, eu estava jogando, né? Não estou mais jogando,
mudei um pouquinho, que agora eu tô com Civilization também, que eu sou muito fiel, então é um de cada vez, entendeu? Então quando eu jogo um, depois não cansa, vou para outro e tal. Mas eu tava jogando há tempos atrás um joguinho chamado CSGO, que é o Counter-Striker, né? O antigo Counter-Strike. É um jogo que tem mais ou menos 20 anos, assim. Então é um jogo que você tem um público que começou lá com 10, 12 anos de idade e ainda hoje brinca, né? E você tem uma figura que é chamada Avatar. Avatar é como se fosse a sua cara no videogame, né? Isso. Seu rosto no videogame. Então você pode botar quem você quiser lá, né? Tem algo assim para eu levar para minha terapia que eu sempre boto um cara bem forte, sempre, desde criança. É sempre um cara fortão. E Vamos eu marcar uma Tem uma terapia. questão de Exato. sombra aí, hein? Com certeza, tem um Inconsciente. negócio meu aí muito forte. E assim, uma figura que eu usava nesse jogo era de um fisiculturista muito famoso, que era o Ronnie Coleman, né? Vocês podem até pesquisar aí na internet e tal, você vai ver como ele é pequenininho, tá? Um cara fraquinho. Você bota aí Ronnie Coleman no Google, vocês vão ver a foto dele. Mas principalmente que ele tem uma história legal de vida e tal, eu gostava muito dele, né? E no CSGO, ele tem uma cor de pele negra, né? E assim, era impressionante. Eu tava lá jogando, e aí, de repente, do nada, assim, não importava se eu estava jogando bem, se eu estava jogando mal, se eu estava ajudando minha equipe, se eu não estava ajudando minha equipe, eu era agredido. Agredido tanto por pessoas da minha equipe como por pessoas fora da minha equipe, né? Uma É agressão curioso. gratuita, né? Pois é curioso que até no jogo você pode denunciar essas coisas, assim. Então, tem vários tipos de denúncia, né, no CSGO, assim, se você usar uma coisa chamada cheat, né, que é quando você usa alguma coisa para burlar ali a regra, mas tem um ponto lá que é falado assim, comunicação abusiva. Então, assim, esse negócio é tão sério, é tão frequente que o jogo já botou uma aba específica quando isso acontecer. Entendeu? Então você vai, denuncia e aquele jogador pode ser expulso, né? E tal. Aquele jogador que foi denunciado, depois tem uma comissão que vai olhar aquilo e ele pode ser expulso, né? Mas assim, mas era uma coisa super gratuita, assim, super gratuita e com a frequência absurdamente grande. Era realmente assustador, assim, o que eu vi lá. Que foi um dos motivos, assim, que eu já venho desde, eu acho que é 2 meses atrás que eu já falado com o Thalassa também, que eu tava com muita vontade de falar sobre isso, né? Pra gente poder, principalmente, assim, falar com as mães, com os pais e também com os próprios jogadores, né, desses videogames, para ver como é que a gente vai estar lidando com essa situação, porque não é simplesmente desplugar, né, e pronto, né? Deve ter alguma maneira mais saudável de lidar com isso, né? Sim, sim. Eu só queria fazer um parêntese com isso que você falou, né, de usar um personagem que é diferente, bem diferente de você, que no jogo, isso pensando pelo lado positivo também, está trazendo aqui aspectos negativos, né, que é a parte do cyberbullying, que a gente vai aprofundar um pouquinho, mas tem um lado positivo também do jogo, que a gente dá vazão a aspectos inconscientes nossos, né? Exato. De como a gente pode também, isso, dar vazão a outras coisas que na nossa vida a gente não tem acesso, que a gente não pode facilmente sair por aí fazendo coisas que a gente pode fazer, né, no mundo virtual. Isso, como, por exemplo, voar. Por exemplo, voar, né? Que é um símbolo de liberdade. Tanto é que a gente sonha voando, né? A gente não pode voar, mas no jogo a gente pode ter essa liberdade, a gente pode, enfim, ter uma outra vida, né? A gente pode ter acesso a outros conteúdos que a gente não teria na nossa vida normal. Né? Exato, como no início eu relatei do meu paciente, né? Que ele sentia que ele no jogo ele podia ser algo que ele não era, que ele queria ser, né? Na vida real, e ele não conseguia, né? Então ali ele conseguia desempenhar algo que para ele era positivo, né? Que fazia ele se sentir bem. Sim, uma coisa que eu sempre faço no consultório com os pacientes é perguntar qual personagem que ele escolhe, né? Porque como ele cria esse personagem, né? Assim, o jeito que ele emprega a esse personagem fala dele também. Fala dele. Se não fala da persona, que é o que ele expressa no dia a dia, tá falando da sombra. Que são desses aspectos inconscientes, né? E por aí a gente pode ir trabalhando que aspectos são esses que ele está tentando dar vazão, né? Mas vamos entrar agora, então, no cyberbullying, né? Já que a gente está falando de haters, né? Para quem nunca ouviu falar o que é isso, né? É a violência praticada contra alguém através da internet ou outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual, com o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar ou assediar outras pessoas, né? Vocês percebem diferença assim, na frequência e intensidade do cyberbullying? Aí mais direcionada a Rodrigo, né? Porque joga essa diferença a depender do tipo de jogo. Por exemplo,
Você vê diferença se fosse um jogo de futebol, um FIFA da vida, e um jogo que utiliza armas, como esse que você falou, CSGO? Assim, é bem curioso. Eu acho que tudo tem a ver com o nível de acesso mesmo. Então, por exemplo, o CSGO, a gente tem... do jeito que a gente está conversando aqui, a gente pode falar no jogo, né? Então, você tem lá a equipe e você pode se comunicar com a sua equipe. Logo, as pessoas podem falar qualquer coisa, né? E tá tudo... Enfim, eu acho que você tem um nível de permissibilidade maior. Tem uma coisa também do CS que, como você tem a coisa do jogo em equipe, então... Se alguém errar, logo vê que errou. Enfim, tem uma coisa mesmo da própria agressão mesmo do jogo, né? Que é um jogo de tiro, né? Um jogo que... Enfim. E aí tem, por exemplo, um jogo como Minecraft, né? Que é um jogo muito mais escapista, né? Às vezes até muito indicado, às vezes para pais e filhos, assim, para jogarem juntos e tal, porque tem a coisa lúdica, né? De você estar montando aquele mundo, aquela coisa toda, né? Tem um jogo mesmo que é chamado Ark, que ele simula como se fosse uma época lá dos dinossauros e tudo, e que você pode jogar no modo mais belicoso, né? Que você tem que atacar os outros, você tem que derrubar a casa do outro, matar o outro, mas você pode jogar de um tipo que é chamado PvE. Isso é até uma curiosidade, gente, assim, os jogos PvP e PvE. PvP significa player versus player, né? Então, você vai estar jogando contra uma outra pessoa, e o PvE é o Player versus Environment, que é o quê? Você está jogando contra o ambiente. Então, no PvE, são jogos muito mais colaborativos, entendeu? Então, você vai colaborar com outros jogadores para você jogar contra o ambiente, que seria a inteligência artificial e tal. E aí, é muito claro para mim nesse joguinho do Ark, quando você jogava no PVP, que era contra o outro, que a pessoa ia lá, destruía suas coisas, matava você. Tem até uma cena para mim que eu até chamei a Ariane na época para ver, uma coisa bem, bem dura, assim. O menino me pegava, né? Ele conseguiu lá me sequestrar e tal. E aí ele ficava tocando fogo em mim e assistindo aquilo ali. Que horror. Entendeu? Era uma coisa assim absurda, assim. Ele às vezes pegava e me afogava. Tipo assim, a pessoa podia só me matar e tal, e pegar ali o que tinha que pegar, que faz parte do jogo. Mas era uma coisa do requinte de crueldade, entendeu? De pegar, me arrastar pro mar e jogar lá e me ver afogando, entendeu? Isso no PVP. Já no PvE, que é essa coisa do player versus environment, como tem uma coisa colaborativa, logo quando eu cheguei, um brasileiro, até que você vai mais para site norte-americano, um brasileiro viu que eu era brasileiro, me deu todo o apoio, falou, rapaz, tá aqui, pode entrar aqui na minha base, pode pegar aqui as coisas à vontade, me ajudou o tempo todo no jogo, a gente fez amizade com outras pessoas da comunidade, eu conheci até um médico também do Rio Grande do Sul, que a gente acabou fazendo ali as coisas juntos também, então assim, talvez para os pais ficarem de olho. Olha, e aí, você vai jogar, mas seu jogo é tipo PVP, é tipo PvE, você está jogando PVP, talvez não é melhor jogar o PvE, enfim. É uma forma que eu acredito que o PvE ele é mais leve. Como você não está jogando contra o outro, você está jogando contra a inteligência artificial, talvez é mais leve, entendeu? Assim, pelo menos é o que eu penso. Assim. E pensando assim, né, quando a gente fala de analisar aquilo que a gente vê, né, o que a gente ouve, né, o que a gente escuta, enfim, todo o conteúdo, né, de jogos, ou sejam eles quais forem, né, e tem algum impacto no comportamento do ser humano, né, no comportamento do jogador. Então, tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vive tem impactos nos nossos comportamentos, reforçam alguns comportamentos também. Então, provavelmente não seria diferente, né, com os tipos de jogos escolhidos pelo indivíduo, pelos jogadores, né? Eles acabam tendo uma repercussão no comportamento da pessoa nessa escolha, né, do jogo que faz e, enfim, acredito que tenha, sim, uma repercussão. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, da expressão do comportamento humano violento, né? Porque está associado a fatores biopsicossociais, né? A história de vida do sujeito. Eu estava vendo que alguns estudos apontam que o comportamento violento está ligado, né, ao ambiente urbano, a um desempenho escolar baixo e um risco de se envolver com o uso de substâncias psicoativas, né? Mas até chegar a essa agressividade, que a agressividade faz parte da condição humana, né? Mas essa expressão dessa agressividade, ela é feita, né? Isso tem outros fatores biopsíquicos, sócios e espirituais, inclusive, né? Sim, porque a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, dá essa definição, né? Para a saúde e a constituição do sujeito. Você podia falar um pouquinho sobre isso pra gente?
Assim, Ariane, a gente pensa que tudo que a gente escolhe, né, para ver, para assistir, para absorver, vai ter um impacto nas nossas vidas, né? Quando o indivíduo ele é pequeno, ele é uma criança, ele vai ter um comportamento mediante aquilo que ele enxerga. Ele começa a reproduzir primeiro aquilo que ele vê, né? Então, uma criança que desde cedo assiste, participa, observa, tem experiências violentas, ele vai crescendo com aquilo, vai guardando aquilo e de alguma forma reproduzindo. Inicialmente até inconscientemente e depois de uma forma mais consciente mesmo. Aqueles indivíduos que sofrem agressões, né, que sofrem qualquer tipo de agressão, eles também acabam reproduzindo, independente de terem ou não uma distorção da personalidade, né? Quando a gente fala para os pais, né, às vezes no consultório, a gente fala sobre monitoramento, né, a gente fala para eles sobre fiscalização, às vezes eles não sabem o que fazer com isso, né, mas o impacto desse monitoramento, desse estabelecer limites, né, para o adolescente, geralmente crianças e adolescentes que têm permissividade dos pais, eles não são bons adultos, né? E eles vão reproduzir isso na vida adulta, seja na escolha de um jogo, seja na forma com que ele vai tratar o outro usuário no jogo, como ele vai tratar uma esposa, como ele vai tratar os seus colegas de trabalho, como ele vai ampliar o seu comportamento social, né? Então, assim, independente de onde ele esteve, né? Ele tem as suas próprias escolhas, claro. Ele tem suas próprias escolhas, mas é óbvio que o ambiente, a forma com que ele foi criado e a forma com que ele foi estimulado vai ter um impacto no comportamento dele no futuro. Sim, sim. E o anonimato do jogo, né, que a gente falou um pouquinho, citou um pouquinho anteriormente, também é um fator importante para essa prática, sim, né, dos haters, sim. do cyberbullying, porque dá uma sensação de impunidade, né, para essas pessoas. E fazendo um link até com o anterior, né, a gente pode, com a questão anterior que a gente estava discutindo, o mundo virtual é possível interagir com diversas pessoas, né? Pessoas Sim. essas que a gente não sabe nada a respeito. Algumas pessoas, de fato, acreditam que seus insultos, as suas agressões, não serão levadas a sério, né? Que jamais ninguém vai saber quem eles são, não são descobertos, que não vai ter punição. Daí eles se tornam mais corajosos mesmo para agredir, humilhar o outro, ridicularizar, né? E aí a gente pensa, poxa, a grande parte dos jovens usam a internet e outros tantos jogam, né? Muitas dessas pessoas são vulneráveis emocionalmente e se tornam, de fato, vítimas do cyberbullying, né? E outra coisa importante é que a internet, às vezes, ela desumaniza, né? É duro dizer isso, porque a internet vem para benefício de tanta e tanta coisa, mas a internet, às vezes, ela desumaniza. A pessoa ela não consegue ver o outro, ver a reação do outro, a expressão do outro. Logo, parece que fica mais fácil mesmo, né? Exagerar, perder a mão, como se a outra pessoa não fosse sentir, por ser um contato virtual, né? Então, assim, a agressividade, ela está presente mesmo, né? Em algumas situações do comportamento humano, como a gente já falou 2 vezes, se eu não me engano. Mas a dose, a forma, a frequência como ela é direcionada ao outro pode causar sérias consequências, né? Nesse mundo virtual, como a gente está dizendo, como no cyberbullying. Sim. É como se desse uma situação que pode tudo, né? Eu posso ser quem eu quiser e eu posso fazer o que eu quiser, né? Isso, exatamente. E esse é um fator que a gente vê muito na clínica, né? Aparecendo, não só relacionado aos jogos, mas é como se os jovens de hoje, as crianças e adolescentes, tivessem uma questão muito importante com o limite, né? Não conseguem lidar com as contenções sociais, com os freios sociais e tivessem uma resiliência muito baixa. E aí tem os episódios maiores de automutilação, de tentativa de suicídio, né? Exatamente. Talvez os pais, Ariane, eles tenham dificuldade, aí entra o aspecto dos pais, né? A gente volta para eles. Talvez os pais, eles tenham uma dificuldade de entender o papel deles nesse contexto e o papel dos filhos, né? Essas coisas se misturam e eles não sabem exatamente como separar. Eles precisam entender e aceitar que a criança e o adolescente precisa de monitoramento, precisa de um tutor, né? De limites pré-estabelecidos e que futuramente eles vão colher os frutos desse cuidado dos pais. Daí os pais sim que precisam trabalhar essas questões, né?
para eles saberem qual o papel deles nessa interferência mesmo, para a proteção dos filhos. Falando um pouquinho, né? Você acabou abrindo sobre essa coisa do monitoramento e tal. Como é que a gente pode fazer, então? O que fazer para, de alguma maneira, nossos filhos conseguirem ter uma relação mais saudável com esses jogos? Assim? O que a gente poderia fazer? Vocês têm alguma ideia? Assim, o que a gente pode pensar em fazer? Porque eu já escutei muitos pais falando assim, olha, assim, não sei, não dá. A internet eu não posso tirar porque agora é Wi-Fi, mesmo se eu mudo a senha do meu Wi-Fi, ele consegue pegar a senha do Wi-Fi do vizinho e vai usar. Então, assim, antigamente você tinha que entrar no computador para ter um acesso melhor e o celular era muito ruim. Só que, assim, o celular hoje é melhor do que muitos computadores. Então, a pessoa pode fazer simplesmente tudo com o celular. Então, assim, o que, enquanto pais, a gente pode fazer para tentar, de alguma maneira, fazer essa tutela dos filhos e não simplesmente falar que é assim mesmo e pronto, né? A psicoeducação, a gente observa que é uma ferramenta muito importante, né, na primeira infância. É difícil, às vezes, a gente alterar um comportamento, é mais difícil a gente alterar um comportamento ou modificá-lo quando o indivíduo ele já está mais velho, né? Já passou da primeira infância, mas não é impossível, né? Quando a gente fala de violência praticada na internet, nos games, eu estava conversando até isso com a Ariane mais cedo, que parece que é um problema só do usuário, né? E não é um problema só do usuário. A violência no mundo virtual, ela é a reprodução da violência no mundo real, isso é um fato. Ou seja, é um problema de todo mundo. É um problema da escola, é um problema da sociedade, é um problema dos pais, é um problema de todo mundo. É um problema de quem tem filho, é um problema de quem não tem filho. Então, assim, a gente pensa que a preocupação não é apenas em dar dicas de como fugir, estratégias para lidar com agressão, você fortalecer psiquicamente o seu filho para conseguir suportar. Isso tudo é importante, né? Ele fugir de situações, ter dicas e estratégias para lidar com essas situações potencialmente violentas. Mas a gente ensinar a pessoa, o indivíduo, a não praticar a violência, seja ela qual for, é extremamente importante e primordial, né? Então, a sociedade, a família, a escola, elas precisam pensar em uma forma de se unir, né, para realizar essa psicoeducação de várias e várias formas, né? Conversar sobre o tema, sobre o problema, ensinar aquele indivíduo a pedir ajuda, dizer que ele pode contar com a família, com os amigos, com os professores, buscar uma ajuda psicológica, não ignorar o problema assim que identificar, denunciar, não reproduzir o cyberbullying, porque você tem que ensinar isso também. Você pode ser vítima, mas você não precisa necessariamente reproduzir, né? Propor debate sobre o assunto, estabelecer limites com amor. Eu sempre digo isso, né? Porque às vezes parece que a palavra limites vem permeada de firmeza e algo pejorativo, mas não é. Você pode estabelecer limites com amor. Monitoramento do seu filho sem invadir. Isso tudo pode ser acertado, né, com os seus filhos de uma forma muito saudável. Lógico que vão ter momentos que eles não vão aceitar, né? Da criança ao adolescente. Vai ter momentos que eles não vão aceitar. E aí a gente volta para a questão quem são os pais e quem são os filhos, né? E você estabelecer essa divisão aí, fazendo com que eles entendam. Agora, eu acho que a parceria da escola, da sociedade, da família, nessa questão da informação e da psicoeducação é extremamente importante. Sim, com certeza. A gente fala a nível de prevenção e depois uma recuperação, né? Vamos pensar assim, quando já tem um dano, né? Mas a nível de prevenção, a gente pode dar algumas orientações para essas crianças e adolescentes, né? Como, por exemplo, não se expor na rede, né? Evitar falar de intimidades, evitar confiar no outro. Onde mora, onde estuda, postar foto com a farda, né, da escola. Isso. Do condomínio onde mora. Quando for atacado por alguém, né, bloquear essa pessoa, então denunciar nos jogos, né, como o Rodrigo estava explicando. Em casos de agressões, né, se tiver danos morais por injúria, calúnia, difamação, tem delegacias especializadas, então ele pode estar indo com um adulto registrar um boletim de ocorrência, né? No menor, procurar uma ajuda, né, de algum responsável, algum adulto de confiança, antes de tomar qualquer atitude. Então, compartilhar essa informação, buscar uma orientação.
E os pais, mães responsáveis devem monitorar, sim, o que os menores fazem na internet, né? Mas Com certeza. não monitorar em termos de vigilância apenas, mas para auxiliar, né? Isso. Aqueles que sofrem de agressão e coibir possíveis atos agressivos praticados por ele, né? Porque os pais, às vezes, têm resistência em identificar que seu filho pratica o cyberbullying ou bullying, né? Tende a diminuir essa violência praticada. Por exemplo, eu já vi alguns pais de pacientes que praticam bullying, cyberbullying, falando assim, na minha época isso era só sarro, chamava de sarro de criança, isso é uma coisa normal, e agora tem nome, bullying, cyberbullying, né? Não validam o sofrimento, né? É isso, diminui a gravidade da violência perpetrada, né? Da violência causada no outro. Então, se os próprios pais manifestam esse discurso de validação desse comportamento, né? Fica bem complicado alguma intervenção. Então, a gente tem que reconhecer a nível social, como o Thales está falando, que é um problema grave, né? Um problema que afeta muitas pessoas. E que aí a gente pode entrar numa outra questão, que é como afeta a saúde mental, né, da vítima. Que pode ter distúrbio do sono, distúrbio de atenção, né? Cefaleia, dores abdominais, náusea, em termos psíquicos pode desencadear depressão, ansiedade, diminuição da capacidade empática e até ideação suicida. Né? Exatamente. Teve um caso, não foi em jogo, mas foi em redes sociais, aqui em Salvador, que foi divulgado nudes, né, de uma jovem, uma estudante, e que ela acabou tentando suicídio, né? Ela não foi a óbito, ainda bem, mas chegou a um nível bem grave, assim, de adoecimento, de sofrimento, por conta do cyberbullying, né? E aqueles indivíduos que eles são mais frágeis, né? Emocionalmente, psiquicamente, eles vão sofrer mais, né? Eles já têm um fator, um componente, né? Seja genético, enfim, eles podem vir a sofrer mais e ter maiores problemas, né, relacionados ao cyberbullying. E o suicídio, apesar de ser um caso mais extremo, ele pode de fato acontecer, né? A gente tem que estar ciente disso, não pode ignorar de fato. Uma coisa, né, assim, eu tava, enfim, vendo uns relatos no YouTube, tudo, eu até tentei convidar esse rapaz para falar com a gente aqui hoje, que ele é um youtuber aí, que joga inclusive CS, né, ele é desse pessoal que joga muito bem, aí grava uns vídeos e ensina a galera como é que joga, as dicas e tal. E aí teve um dos vídeos dele, né, ele falando um pouco, né, olha, eu fiquei um pouco afastado e tudo, né, aí ele falou que ele tava em depressão, estava muito grave, e ele falando, assim, agradecendo à comunidade, né, porque, olha, eu estava muito isolado, né, e com o grupo eu consegui fazer novos amigos, e dali a gente conseguiu estabelecer algumas relações, então, assim, como eu falei, né, assim, tudo vai depender muito de como que a gente olha esse símbolo, né, então, assim, para ele, assim, fazer parte de uma comunidade, que você acaba fazendo parte de uma comunidade, é algo que sustentou. E a gente sabe, né, que, assim, vários estudos falam sobre isso, né, a questão da comunidade, como é importante, principalmente nos transtornos de humor, né, depressão e até na questão do suicídio mesmo, né. E aí eu trouxe esse relato de um rapaz que fala exatamente desse lado bom, né, assim, por exemplo, a coisa boa dos jogos, assim, de você, por exemplo, reunir amigos que pouco se falam e de repente cada um pode estar na sua casa e ali enquanto está jogando, conversa e tal. E eu puxei um pouco isso, né, para falar assim, como é que essa prática, né, pode afetar a saúde mental, entendeu? Assim, o que é que isso pode ter de ruim, né? O que é que isso pode levar em relação a transtornos mentais, ou o que é que isso pode ser útil e pode até ajudar mesmo, né, pensando na saúde mental e tal. O que é que vocês podem falar assim um pouco sobre isso aí? Você quer falar? Essa parte você corta, viu? De silêncio. Então, os jogos, eles podem tanto afetar negativamente, né? E acabar desencadeando, não o jogo em si, mas essas práticas de cyberbullying, afetando negativamente, como eu já citei, né? A pessoa pode desenvolver um quadro depressivo, um quadro mais ansioso, até chegar a ideações suicidas. Mas, por outro lado, a gente também pode ter o uso produtivo desses jogos, né?
Com crianças, por exemplo, tem vários aplicativos e vários jogos para criança com TDAH, para crianças com autismo, que são técnicas utilizadas para ele se desenvolver. Algumas atividades de psicoterapia que pode ser passado no jogo, através do jogo, né? Então, a gente está citando muito, assim, o lado do danoso, né? De um prejuízo que essas pessoas podem ter, mas também pode ser benéfico, né? Além desse fator social que o Rodrigo está falando, né? Do encontro com amigos, de ser pertencente a um grupo, de ter um apoio, ainda tem o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da atenção, né? Enfim, a gente não pode só marginalizar, né? Porque a gente sabe que é uma prática, os jogos, né? São muito utilizados pelas pessoas e de maneira benéfica, né? Uma parcela, só que é uma parcela importante que a gente não pode deixar de olhar, que acaba colocando outras pessoas em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Ou tornando a sua própria vida, né, disfuncional, porque passa a viver muito mais tempo no mundo virtual do que no mundo real, né? Sim, sim. E falando sobre o perfil desses usuários, né, que mais sofrem o bullying, vocês conseguem identificar algum grupo, por exemplo, gênero, idade, cor de pele, renda? Eu acredito, assim, que as crianças e os adolescentes, né, por conta da própria maturidade da idade, própria da idade, eles são um grupo bastante vulnerável, né? Eles necessitam, como a gente já falou, de um monitoramento constante dessas atividades mesmo, no mundo virtual, no mundo real também, né? Mas no mundo virtual, às vezes, os pais se acomodam um pouco, porque, como a gente já disse, eles estão em casa, estão ali no quarto, a porta da casa está trancada, então os pais acreditam que no calor doméstico, né, do seu lar, nada vai acontecer. Então, assim, eu acho que as crianças e adolescentes, eles se tornam bastante vulneráveis nesse sentido também, porque os pais, às vezes, se acomodam, né? A criança está quieta, o adolescente está quieto no quarto, então está tudo certo. Então, o monitoramento dessas atividades no mundo virtual é extremamente importante, porque eles podem se colocar em risco mesmo, se tornando presas fáceis mesmo, né, dos haters, no cyberbullying. E por não conseguirem lidar com as agressões, às vezes, né, e terem vergonha de dizer, de contar, de falar, de pedir ajuda, eles podem ficar fragilizados emocionalmente, e abrindo portas para outros tantos problemas psíquicos, né, tantos problemas emocionais. Então, às vezes, o adolescente está ali sofrendo com esse bullying na internet, nos jogos, tantas e tantas vezes, durante tanto tempo, que ele não está conseguindo lidar com isso, mas pela própria vergonha de falar e pela falta de monitoramento do responsável, ele acaba se perdendo ali no que ele tá passando. Eu estava lendo também um artigo muito interessante sobre as mulheres, que as mulheres também são vítimas constantes, né? A garota gamer, né? Às vezes elas vêm com estereótipo sexualizado, vêm com piadas, denegrindo a imagem delas quanto mulher, né? Sempre com figuras hipersexualizadas. Elas, às vezes, não é aceita como uma jogadora, né? Sempre é uma imagem, um símbolo sexual, porém, sendo ridicularizada e constantemente assediada, né? Dentro desses grupos. Aí talvez o Rodrigo possa dizer aí nos jogos como é que são, assim, essas mulheres participativas, se não são. Assim, é bem curioso, até falando um pouco da coisa dos grupos, né? A gente vai falar também da questão aí das mulheres. Assim, uma coisa que eu vejo muito, assim, é racismo, muito racismo, Sim, né? imagino. Homofobia, muito Homofobia. forte, muito Sim, forte, sim. homofobia muito forte. Uma questão de classe socioeconômica mesmo, né? Então, por exemplo, pensando no CS, você não precisa pagar para o jogo, né? Mas tem uma coisa chamada conta Prime que você paga. E eu já vi, às vezes, discussões falando sobre isso, assim, você não tem dinheiro para pagar Prime, você entrou de graça, sabe? Então, assim, ridicularizando essa condição social, né, e tal, e econômica do outro, assim. E assim, e agora, né, falar um pouco aí dessa questão das mulheres, assim, realmente é um ambiente ainda inóspito, né, para as mulheres, assim, a quantidade é muito pequena, pelo menos dependendo dos jogos, assim, mas ainda é uma comunidade que não é não é predominante, não reflete o que a gente vê no mundo, né, em termos de homens e mulheres e tal. Mas, assim, quando elas aparecem, que realmente é bem raro quando elas aparecem, é isso que acontece. Sempre tem um caráter mais sexual, sempre tem uma coisa de uma piada,
sempre tem um lance mais sedutor, sabe? Assim, Uhum. a última vez mesmo que eu tava jogando, tinha uma mulher jogando e tal, e o cara chamou ela para comer uma lasanha na casa dele, entendeu? Assim, Veja que coisa. olha, assim, uma coisa, não o fato de chamar, mas assim, uma coisa Sim, totalmente sim. fora de Sim. contexto, sabe? Assim, Inadequado, né? é uma coisa Inadequado. inadequada, sabe? Uma coisa Isso. inadequada. Sei lá, vocês aí estão no ambiente de trabalho, aí vem um colega e fala uma coisa assim, inadequada, que tem nada a ver com o ambiente de trabalho, ou então naquela coisa mais corporativa. Então, totalmente fora de contexto, sabe? Assim, do Uhum. nada veio com essa, né? E que não é a primeira vez, eu já vi várias outras vezes acontecendo coisas como essa, né, e tal. E aí, ainda bem que tem as coisas que você pode denunciar, você pode, né, falar, mas assim, realmente, assim, se questionam porque poucas mulheres jogam, mas assim, esse é um bom motivo para não jogar. Ou pelo menos elas Exatamente. estarem escondidas. Então, botar um avatar Uhum. qualquer, não falar, entendeu? Às vezes tem alguns programas que você muda a forma de sair sua voz, né, para você não ser reconhecido e tal. Então, assim, Sim, sim. a comunidade ela vem aumentando, né? A comunidade feminina vem aumentando. Mas, assim, eu acho que esse é um fator também de brecar um pouco. E é curioso, porque a gente está falando de um grupo, né, que é o grupo mais nerd, geek, que tem uma coisa extremamente inclusiva, né? Interessante que são as subculturas, né? Então você tem essa grande cultura pop aí que engloba esses nerds, os geeks e tal. E aí tem a cultura gamer, que é uma subcultura desse grupo. E aí esse grupo, às vezes, que mostra um pouco essa faceta mais intolerante, assim, entendeu? Que não tem a ver com a ideia hegemônica do grande grupo, que é exatamente de inclusão. Se você for numa Campus Party, se você for alguma coisa como essa, assim, você vai ver muita inclusão, sabe? Enfim. Enfim, e é isso que você acaba vendo. Eu acho que uma coisa que Talas traz também, que infelizmente é o reflexo da sociedade, só que é uma sociedade sem muitos freios. Então, se na rua Uhum. você não vai fazer isso, assim, ou pelo menos teoricamente as pessoas não vão estar fazendo lá, por conta do anonimato, se sentem à À vontade para assim vontade. fazer, né? Então, Isso, exatamente. Eu estava pesquisando um pouco sobre o perfil do que pratica o bullying, né? Uhum. Aí, por exemplo, em relação ao gênero, eu vi que não há consenso na literatura assim, entre homens e mulheres Isso. praticantes, né? Alguns estudos falam que são mais os homens, porque eles são mais agressivos, né? Tendem a ser estimulados pela sociedade a serem mais agressivos. Outros dizem que o homem pratica mais bullying, a mulher mais o cyberbullying. Outros dizem que a mulher, por ter um nível de inteligência maior, uma inteligência mais refinada, pratica mais o cyberbullying e o homem mais o bullying. E outros dizem que é igual. Enfim, na literatura não há consenso ainda em relação ao gênero. Assim também como não há consenso em relação à cor da pele daqueles Uhum. que praticam bullying. Alguns estudos, mas não é concordância, né, apontam mais que os brancos praticam bullying. É como se naquele mundo, como a gente falou do anonimato, né, pudesse dar vazão a tudo isso, né? Isso. Em termos da idade, as crianças e os adolescentes tendem a praticar mais bullying, pelo que eu estava lendo, né, nos estudos, e na fase universitária, então na fase adulta, tende a ir diminuindo. Não é que cessa completamente, mas tende a diminuir, né? E indica também ter um recorte social, porque, como o Rodrigo está falando aí, né, as pessoas de renda mais baixa tendem a sofrer mais, no caso, né? Então, Uhum. quem tem a condição mais alta pratica o bullying com essas pessoas. uhum. Então, Gente, e falando um pouco assim, já que a gente está falando mais, né, do bullying, cyberbullying e tal, que tipo de tratamento a gente pode fazer para quem pratica e se tem também algo que a gente pode fazer enquanto tratamento para quem faz, né? Porque às vezes o agressor foi um agredido no passado, né? Assim, o Isso. que é que vocês têm a dizer sobre isso, assim? Eu posso começar aqui e a Ariane também pode concluir minha fala. Eu entendo assim, e para aqueles que praticam, né, a primeira coisa a se considerar, se pensar, se esse indivíduo ele é capaz de, em algum momento, reconhecer seus comportamentos, em algum momento entender, né, que são comportamentos nocivos ao outro, né? Se a pessoa não consegue ter essa autocrítica, né, em nenhum momento, logo ela não vai ter condição de mudar. Porque toda mudança começa primeiro com reconhecimento e aceitação de que existe um problema. Infelizmente, alguns indivíduos, né, com sérios problemas de personalidade, eles não vão ser capazes, né, de ter empatia
e não vão ter elementos para estabelecer uma mudança necessária, né? Às vezes é possível também que esse indivíduo seja uma vítima, né? Está ali reproduzindo um comportamento, porque em certo momento foi agredido e está ali reproduzindo esse comportamento, mas também existe um porquê para ele não ter resiliência para suportar e estar reproduzindo, tendo que ferir e agredir o outro. Nesse contexto, ele pode ser acolhido, sim, em suas fragilidades, ele pode ter o tratamento necessário para tratar, se assim ele quiser, né, os problemas que ele tem, que ele traz. Mas eu acredito que o princípio é isso, aquele que pratica o bullying, ele tem que ter a mínima capacidade de entender que o que ele faz é nocivo ao outro, né, o mínimo de empatia. Sim, eu complemento que, assim, tem uma questão de uma falta de habilidade social aí, né, no mundo Exato. cibernético, né? Vamos pensar assim. Eu acho que também trabalhar com a função disso para ele, que ele tem esse comportamento de praticar o bullying, que sensação é essa que ele tem, o que é que isso desperta, o que é que isso reverbera nesse sujeito, ele reconhecer a disfuncionalidade desse comportamento dele, né, para ele e para o outro, e também desenvolver a empatia, né, que é esse se colocar no lugar do outro. E Thalassa falou aí que ele pode ter sofrido violência, eu acrescento que também pode ser uma imitação, né, de algum comportamento inadequado que ele veja. A criança tende a imitar muito, mesmo, reproduzir né? isso, o comportamento do outro, né? E a forma que ele tem para reproduzir é nos jogos, né? Então, a gente ficar atento em termos de psicoterapia para trabalhar as habilidades sociais desse sujeito que podem estar um desajuste aí, né? Mas lembrando que não é só a terapia, né? Se esse menino tem um nível de agressividade muito grande, por exemplo, ele pode ser orientado a buscar um psiquiatra infantil. Tem práticas integrativas alternativas que podem ser feitas também para reduzir a agressividade, o estresse, né? Enfim, se esse menino sofre de outras questões aí psiquiátricas, né? Que podem estar subjacentes. Então, o ideal é que leve para uma avaliação com o psicólogo vai estar fazendo um encaminhamento adequado desse sujeito, né, para os profissionais da rede multiprofissional, né, não vai ficar só centrado na terapia, mas o que for indicado para ele. E também a intervenção, né, o psicólogo pode fazer intervenção na escola, para ver como é que está esse ambiente, é um ambiente que favorece o bullying, é um ambiente que é protetor para o bullying, enfim, compartilhar esse cuidado. E também é importante atender a família, né? Quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente também tem que integrar esse cuidado à família, porque às vezes, sem se dar conta, a família acaba reforçando comportamentos disfuncionais nessas pessoas. Porque às vezes a criança está ali naquela escola, naquele ambiente, sofrendo bullying, de uma outra criança que também está reproduzindo um comportamento aprendido em casa, né? Um comportamento visto em casa, e que aquilo ali vai ser muito difícil de você mexer, que às vezes é necessário mesmo uma medida mais extrema, como até trocar um filho de escola, né? Às vezes alguns pais são muito resistentes a isso, mas às vezes é necessário, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, mas sim ampliar a avaliação para todas elas, né? Para que a criança não fique ali sofrendo. E quando a gente fala dessa criança sofrendo, desse adolescente sofrendo, desse indivíduo sofrendo, né? Como o Rodrigo falou, para aqueles que sofrem bullying, né? Esses sim precisam que seu sofrimento seja validado, que não seja ridicularizado, como a gente falou antes. Isso aí antes, no meu tempo, como a Ariane falou, era tirar sarro, hoje não. A gente tem que ter muito cuidado, muita cautela de como vai manejar isso aí, né? Então, a gente precisa validar o sofrimento, sim, lógico, uma avaliação criteriosa, para que sejam tratados quaisquer sintomas psíquicos causados pelo cyberbullying. Com acolhimento, às vezes com suporte medicamentoso, como a Ariane falou. As pessoas precisam entender que o cyberbullying existe, ele é real, né? E se a vítima não for validada, ela não vai poder ser tratada. Isso. E a vítima, eu ainda complemento, que tem intervenções a nível individual e grupal, né? Exato. A nível individual, por exemplo, a terapia, o acompanhamento com o psiquiatra, com essas práticas alternativas, com, enfim, outras terapias que eu acho pertinente colocar para o desenvolvimento do sujeito. E a nível grupal, como, por exemplo, fortalecendo o senso de grupo, né? Porque um grupo, quando está muito forte, vamos supor, na escola, quando a turma é uma turma unida, uma turma muito forte, vai ser difícil aquele grupo sofrer bullying.
Quando eles se sentem pertencentes, quando eles se sentem acolhidos, quando eles se sentem compreendidos, amparados, é difícil sofrer bullying, né? Então, trabalhar a autoestima dessas crianças, trabalhar a questão da regulação emocional, como ela expressar a emoção, como ela desenvolver a comunicação, tudo são fatores protetores também para um adoecimento, né? Então, tem intervenções tanto a nível individual quanto a nível grupal. Perfeito. Pessoal, olha só, a gente aí já está se aproximando aí de 1 hora de programa, né? Pelo que a gente sabe de podcast, já estamos começando a ficar longo demais, assim. Se deixar, nós vamos falar a tarde toda desse tema que para mim é muito caro, assim, eu adoro, acho super curioso, super interessante. Então, assim, primeiro eu gostaria, né, de agradecer a participação aí de Thalassa, né, a host, nossa nova host aí, Ariane também, que vai agora estar brilhantando o Pod Mentalcast agora em diante, né? É uma parceria para a vida, né? Então, assim, agora também nos podcasts. Thalassa, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Você também faz parte da família, né? E assim, é só mais um abraço virtual aí para você. Se você quiser deixar aí algum recado, como é que as pessoas te encontram aí pela rede, pode ficar à vontade, Thalassa. Pode usar aí o nosso canal. Não, agradecer mesmo o convite, né? Acho que esse é um assunto extremamente importante. Como eu disse no início, não só para aqueles que são professores, ou aqueles que são pais, ou aqueles que são psicólogos, mas para a sociedade como um todo, né? Eu acho que a gente começar a pensar sobre isso, enxergar esse problema como um problema real, né? Como uma reprodução da violência no mundo real, partindo deste para o virtual, eu acho que já é um bom caminho. Nesse momento eu atendo em consultório, né? Na pandemia aí a gente está com nossos pacientes ainda em chamada de vídeo, mas a gente vai conversando por aí, a gente vai se batendo por aí, discutindo mais assuntos importantes, né? Para estar auxiliando as pessoas nesse caminhar pela vida. Certo. Você está nas redes? Instagram, Facebook, essas coisas? Instagram é @Thalassa_Neves, ou é Thalassa Curvelo, agora me veio a dúvida. Mas eu acho que é Thalassa Curvelo. Pronto. Se precisarem, estou por lá. Pronto, valeu. Certo. Então, gente, eu também estou estreando aqui, né, como host. Obrigada, Rodrigo, pelo convite de estar nessa parceria, além na vida pessoal, na vida profissional, né? Para sempre, hein? É isso aí. Eu acho que uma coisa importante para ficar de reflexão no final é que, assim, vamos deixar pessoas melhores do mundo, né? Mais importante do que o ter, do que o fazer, porque muitas vezes a gente fica querendo estimular as crianças, os adolescentes que façam atividade física, façam aula de inglês, façam aquilo, quase uma gincana na vida da criança, aí se preocupar em deixar pessoas melhores para o mundo, né? Que isso acaba reverberando na vida dela em várias esferas, inclusive nos jogos. Então é isso, vamos tentar proporcionar um mundo melhor para essas crianças e adolescentes, também deixar pessoas mais humanas, né? Certo. Isso. E Também como é que estou te nas redes encontra? sociais. Fala aí. Também estou nas redes sociais. Meu Instagram é Ariane Vasconcelos. Certo, pessoal. A gente vai finalizando por aqui, né? O meu nome é Rodrigo Azevedo, pode me encontrar lá no Instagram, não apareço muito por lá não, eu vou tentar reativar ele com mais força. Rodrigo.azevedo.1401, viu? Boa noite, tchau, pessoal, um abraço a todos mais uma vez e vamos para o nosso próximo Pod Mentalcast. Um forte abraço, pessoal. Tchau para vocês. Tchau. Beijo, Tchau, galera. tchau. Tchau.